tive que fazer uma prova, tive que resolver uns negócios da Emanuele. Falei, Senhor, que hora que eu vou meditar na palavra, Deus? Senhor, que horas que eu vou trazer uma palavra para a igreja que o Senhor quer? Qual é a palavra? E aí, o Senhor foi me lembrando de tanta coisa. Se você perguntar para o Espírito Santo, ele vai falar, irmãos. Ele fala com certeza. Espírito Santo, me diga isso. Ele vai te dizer, porque a promessa dele era que ele ensinaria a cada um de nós todas as coisas. Não era essa a promessa? Quando Jesus foi assunto aos céus, ele diz assim, não vos deixarei órfãos, vos enviarei o outro Consolador, que é o Espírito Santo, que vos ensinará todas as coisas. Antes da gente só começar a palavra, e vou te provar como é que são as coisas. Minha sogra não está aqui hoje, mas quem conheceu minha sogra um tempo atrás, lembra de uma dor que ela tinha, né? Aqui. Ela não conseguia levantar o braço, né? E ela foi constatado que o músculo dela aqui foi esgarçado. Não tinha como recuperar, só com cirurgia. E aí eu falei, um dia ela chorando de dor, senta um pouquinho, daqui a pouco você levanta. Senta, levanta, senta, levanta, senta. Teve um dia que ela estava lá em casa chorando de dor, mas chorando. Não aguento mais esse braço, não aguento mais esse negócio. Aí eu virei para ela, a senhora já perguntou ao Espírito Santo por que dessa dor? Ué, pergunta para ele. Isso a gente aprende no SOSO, tá, irmãos? Se você não sabe ainda o que é o SOSO, você vai aprender o que é se relacionar com o Espírito Santo no SOSO. Nosso seminário que vai acontecer de 15 a 20 de julho, não perca. E aí nesse dia, ela falou assim, mas como é que eu faço isso? Falei, vamos perguntar para ele, vamos lá, senta aqui. Aí eu e minha esposa chegamos lá, sentamos com ela na cama. Feche seus olhos. Pergunta para o Espírito Santo qual é a causa dessa dor. Por que você está sentindo essa dor? Ela perguntou. Espírito Santo, qual é a causa dessa dor? Por que eu estou sentindo essa dor? Aí ela no primeiro momento não via nada, não via nada, nem ouvia nada. Aí de repente ela começou a ver uma cadeirinha. Humanamente falando, irmão, você olha para uma situação dessa e diz assim, o que tem a ver uma cadeirinha com a dor no ombro dela? Aparentemente nada. Aí ela pergunta assim, Espírito Santo, eu falei assim com ela, pergunta para o Espírito Santo por que ele está te mostrando essa cadeirinha. Aí ela perguntou, Espírito Santo, por que o Senhor está me mostrando essa cadeirinha? Tudo bem? Por que o Senhor está me mostrando essa cadeirinha? Aí o Espírito Santo fez lembrar ela que aquela cadeirinha era o local aonde sentava-se o Zé. Aí eu fiquei curioso. Quem é Zé? Que sentava nessa cadeirinha? Aí o Espírito Santo falou assim, com ela assim, era aquele rapaz que ia lá na sua casa fazer passe em vocês. Sabe o que é passe, não sabe? O Zé pegava a cadeirinha dela, sentava na cadeirinha e fazia os passes nela. Tá bom, Espírito Santo, o senhor está mostrando essa cadeirinha, falando que é do Zé, que fazia o passe em mim. Mas o que eu tenho que fazer com essa cadeirinha? Aí ele fala para ela assim, quebra e queima. Irmãos, parece loucura. E é loucura. Quando ela quebrou a cadeirinha, queimou a cadeirinha, a dor no ombro parou. Foi fazer exame. Quando fez o exame, parecia que não tinha acontecido nada nos nervos dela aqui. Os nervos voltaram para o lugar, irmão. Uma pessoa que tinha que fazer cirurgia,
para voltar. Pergunta agora lá, movimenta o braço. Vai. Então, às vezes, a gente, por não ter conhecimento do quanto Deus quer se relacionar conosco, a gente passa por lutas que não precisaria estar passando. E eu perguntando para Deus, Deus, o que o Senhor quer falar conosco hoje? Ele me lembrou dessa história. Porque você não está aqui hoje por acaso não, irmão. Não pense que, eu quis ir lá na igreja, assistir o culto. Eu quis lá ouvir a palavra. Não, você quis nada. Foi o Espírito Santo que te falou assim, vai lá. Porque eu tenho algo separado para você nessa noite. Tudo está no controle de Deus. A palavra de Deus diz assim, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Só que tem uma coisa, quando ele diz, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, tem algumas condições aqui. Ele disse em algum momento que todas as coisas boas iriam cooperar? O versículo é, todas as coisas cooperam. Então, podem ser coisas boas e podem ser coisas ruins. Mas se Deus é por nós, quem será contra nós? Todas as coisas cooperam. Já viu um provérbio do mundo aí? Não, isso não está na Bíblia não, mas é um provérbio que o mundo diz. Quando Deus quer, até o diabo obedece. Não tem um provérbio que o pessoal fala aí? E é verdade. Você sabia que é verdade? Você sabia que Lúcifer era um anjo caído de Deus? Ele caiu de lá para a terra, mas ele continua, a sua natureza continua sendo de um anjo. Maligno, mas é um anjo. E ele tem que obedecer a Deus. Ele não tem escolha. Você entende isso? E muitas vezes a gente fica mais valorizando ele do que Deus. Sendo que Deus tem o poder de todas as coisas. Se ele mandar Lúcifer fazer alguma coisa, ele vai ter que fazer, mesmo contrariado. Se alguém escutar isso aqui, vai falar assim, o pastor Emanuel está maluco. É um herege. Mas é verdade, ué. Quer ver um exemplo? Eu vou te dar um exemplo bíblico. Está dentro da Bíblia. Vai ler o livro de Jó. Havia um homem na terra de Uz, que era fiel, temente a Deus, reto e desviava-se do mal. Esse era Jó. Aí você vai começando a ler o livro, de repente muda a história. O cenário muda. Diz assim, aí houve uma reunião no céu. Estava falando de Jó, e de repente muda para a reunião do céu. Onde Deus reuniu todos os seus anjos. Todos. Quando ele reúne os anjos, quem é que aparece? Lúcifer. E Deus olha para Lúcifer e diz assim, de onde você está vindo? Aí ele responde para Deus, como mentiroso como ele é, ele responde para Deus assim, eu vim de rodear o mundo. Estava rodeando o mundo. Aí Deus fala assim para ele assim, olha como é que Deus é tremendo. Já desmascara ele de cara. Você viu meu servo Jó? Ou seja, Lúcifer, eu estava te vendo. Você estava vigiando Jó. Ele estava lá, só na emboscada. Por que que Lúcifer não tocou em Jó antes disso? Por quê? Porque Deus não deixou. Mas, quando ele reúne com os anjos de Lúcifer, aparece. Deus fala assim para ele, você viu meu servo Jó? O quanto ele é reto, o quanto ele é fiel, o quanto ele é temente a mim? Aí, Lúcifer, na sua ousadia, diz assim, mas também você dá tudo para ele. Deixa eu tocar nele. Olha a frase, irmão, de Lúcifer. Deixa eu tocar nele. Lúcifer está pedindo a Deus que permitisse que ele tocasse em Jó. Lúcifer não obedece? Enquanto Deus não permitiu, Lúcifer não tocou. Aí Deus, ouvindo essa frase de Lúcifer, diz assim,
você pode tocar nas coisas de Jó, mas não toca na saúde dele. Deus colocava limites para Lúcifer. Por que isso, irmão? Porque tem um versículo na Bíblia que a gente passa despercebido, mas a gente precisa gravar isso na nossa mente, que diz assim, ó: aquele que é de Deus, Satanás não lhe toca, só se Deus permitir, ou se você abrir uma brecha. Você vai sair da posição de ser de Deus, aí você vai estar abrindo uma brecha para Satanás lhe tocar. Mas se você se mantiver fiel, reto, temente a Deus, desviando-se do mal, Satanás só vai te tocar se Deus permitir. E Deus só permite que Satanás às vezes nos toque, não é porque Ele não nos ama, é porque Ele quer nos aprimorar, nos aperfeiçoar. Você já viu como é que é forjada uma espada? Primeiro você pega um pedaço de ferro, você joga onde? No fogo. E aí no fogo ela vai ficando vermelha, vai ficando vermelha, vai ficando vermelha. Quando ele tira do fogo, ele começa a dar o quê? Martelada, para formar a espada. Então, você entende que Deus só vai forjar a nossa vida quando nós estivermos na luta? Ninguém é forjado quando está tudo bem. Você não cresce espiritualmente quando está o céu de brigadeiro. Você pode até chegar lá no céu de brigadeiro um dia, mas enquanto você estiver sendo forjado, vai ser no fogo, vai ser na martelada, vai sendo Deus te forjando, te colocando no prumo. E muitas vezes, irmãos, esse tratamento de Deus é dolorido, porque a gente não ouviu a voz de Deus, porque a gente não andou nos caminhos do Senhor, porque a gente não foi reto, nem fiel, nem temente a Deus, e nem se desviou do mal. Então Deus, Ele vai usar as armas que Ele tem, para nos trazer de volta para a presença dEle, que era um único lugar que nós não deveríamos ter saído. Eu e você, um dia, está escrito lá em Gênesis, fomos criados à imagem e semelhança de Deus. E só nós só saímos desse lugar por causa do nosso pecado. Porque Deus um dia disse assim: olha, Adão, você e a Eva têm tudo aqui nesse paraíso, você não precisa de mais nada. Todas as coisas que vocês necessitam estão aqui. Mas só tem uma coisa que vocês não podem fazer: comer do fruto da árvore do bem e do mal, conhecimento do bem e do mal. Essa você não pode comer, mas o resto você pode comer tudo. Irmãos, para pensar, que situação é essa? Deus está dando governo para eles de toda a terra. Era o homem que colocava. Você sabia que se o cachorro chama cachorro, foi porque Adão deu o nome de cachorro? Se o boi chama boi, foi porque Adão deu o nome de boi. Tem lá, você vai ler lá. Deus deu a prioridade a ele. Falou assim: Adão, coloca o nome aí dos bichos aí, pode colocar o nome. É tudo teu. Só tem uma árvore que você não pode tocar: a árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque quando você tocar dela e comer do fruto, você vai morrer. Agora a grande questão, irmãos, é que a morte que Deus estava falando não era nem a morte física, era a morte espiritual. Porque eu e você, né, no início, quando Adão foi criado, nós fomos feitos para viver para sempre. Não era para a gente morrer. Você sabia que Deus não criou você para a morte? Sabia disso, Luciano? Deus não te criou para a morte. Deus te criou para a vida. E vida em abundância. Não é qualquer vida, né? Deus não criou a gente para sobreviver. Deus criou a gente para viver. E viver uma vida abençoada. Mas a decisão do homem foi desobedecer a Deus, ouvir a voz do diabo. O diabo se fez personificado em serpente, e ele chegou no momento de distração da Eva. Eva estava lá distraída,
E a serpente diz assim: olá. Vou fazer um teatro aqui com a tia desse. Tudo bem, Eva? Tudo bem. Por que você não come daquela árvore ali? Ó, ele já foi direto no ponto. Você acha que o diabo perde tempo, irmão? O diabo quer te derrubar. O diabo quer te matar. Quer te roubar e quer te destruir. Mas Deus quer te dar vida e vida em abundância, não é qualquer vida. Mas o diabo não vai perder tempo, ele vai no ponto, né? Aonde você é mais fraco, é ali que ele vai bater. Por isso que a gente precisa vigiar e orar o tempo todo. E a gente tá perdendo muito tempo com outras coisas. Nessa hora, Satanás, na forma de serpente, diz para ela assim: por que você não pode comer dessa fruta? Ela disse assim: porque o meu Deus disse para eu não comer, porque se a gente comesse, a gente morreria. E aí olha só, Lúcifer diz assim: certamente vocês não morrerão. Mentiroso. Ele é mentiroso. João 8,44 vai dizer que o diabo é o pai da mentira. Então, presta atenção no que eu estou dizendo aqui, porque isso vai ser muito útil na hora de você vencer as suas batalhas diárias. Qual é a verdade? Qual é a única verdade que existe? Jesus Cristo é a única verdade que existe. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai se não for por mim. Jesus já te deu um parâmetro. Fora de mim não existe verdade. Tudo que você ouvir que estiver fora da palavra de Deus é mentira. Mentira do diabo. E aquela hora ali o diabo falou para ela assim: não, isso aí que ele falou não é verdade, você não vai morrer. Muito pelo contrário, se você comer desse fruto, você vai ser como ele. Tudo que o diabo queria ser, ele queria ser Deus. O diabo vai mexer com o seu ego, com o seu orgulho. Eu hoje estava conversando com a pastora sobre isso. O orgulho é algo terrível, porque ele nos tira da presença de Deus. O orgulho não nos deixa nos arrepender. O orgulho não nos deixa pedir perdão. O orgulho vai te tirar do convívio de Deus. Essa é a verdade. O único intuito do orgulho é nos tirar da presença de Deus. E Deus, Ele quer que nós venhamos a reatar a nossa comunhão com Ele, que um dia foi quebrado lá no Éden. Na hora que Ele diz assim para ela: olha, se você comer desse fruto, você vai ser como Ele. Ela acreditou, irmão. Ela acreditou. Sabe por que você trabalha hoje em dia? Por causa do pecado de Adão e Eva. Sabia disso? Você não precisava trabalhar, porque eles tinham tudo à disposição. Eu e você teríamos tudo à disposição, mas desse dia em diante, quando eles acabam de comer o fruto, Deus olha para eles e pergunta assim: cadê você, Adão? Deus em nenhum momento mudou o relacionamento com Adão. Lembra que a palavra de Deus diz assim: todas as tardes Deus descia do seu trono. Olha isso, cara. Eu fico pensando, cara, como é que o cara troca isso por um prato de lentilha? Deus descia todas as tardes para conversar com Adão. Hoje você faz um sacrifício enorme para ouvir a voz de Deus. Naquela época ele tinha Deus em carne e osso. Parava para ele
no final da tarde, perguntava para ele assim: Adão, como é que foi o seu dia? Você consegue imaginar um negócio desse? Se Deus chegasse para você hoje, no final do dia, assim, lá para as 6 horas, e te perguntasse assim: Consuelo, como é que foi seu dia? Lúcia, como é que foi seu dia? Sininha, me conta aqui, como é que foi seu dia hoje? Como se Deus não soubesse. Não imagina? Você para pensar num Deus tremendo como esse. Um Deus que sabe como foi o seu dia, que sabe o que você passou, mas mesmo assim Ele faz questão de descer e dizer assim: como é que foi o seu dia? Por que Deus fazia isso, irmão? Porque Deus tratava Adão como filho. Ó, Adão, eu quero ter intimidade com você. Eu quero ter amor. Eu quero derramar o meu amor sobre você. E ele desperdiçou tudo isso. Mas Deus não mudou. Naquele mesmo dia onde ele pecou, Deus desceu na mesma hora. E cadê Adão? Cadê a Eva? Estava escondido. E Deus pergunta para ele assim: Adão, cadê você? Como quem diz assim: eu estou aqui. Mas e você? Eu vou fazer uma conjectura aqui. Não está na Bíblia isso não, mas eu vou fazer uma conjectura aqui. Você imagina se Adão chega naquela hora e diz assim: Senhor, eu pequei contra ti. Senhor, eu errei. Eu fiz algo que não era do teu agrado. Eu transgredi a tua lei. Eu comi do fruto proibido. Me perdoa, Senhor. O que você acha que Deus faria nessa hora? Ele perdoaria. Mas o que não deixou Adão pedir perdão? O orgulho. Quando Deus fala assim: cadê você, Adão? Ele está dando uma oportunidade para Adão dizer assim: Senhor, me perdoa porque eu pequei. Mas o que acontece? Cadê você, Adão? Adão não responde. Aí daqui a pouco sai ele cheio de folhagem, se tampando todo, porque ele andava nu antes. Ué, mano, por que você está cheio de folhagem, Adão? Ah, porque eu estou nu. Aí Deus pergunta assim: quem te disse que você está nu? Rapaz, sabe qual é o tamanho das nossas confusões? Do tamanho de Lúcifer na nossa vida. Parou para entender essa frase que eu acabei de dizer? O tamanho das nossas confusões é do mesmo tamanho que Lúcifer tem nas nossas vidas. A abertura que você dá para ele é o tamanho das confusões que ele vai colocar na sua vida. Mas da mesma forma, o contrário também é verdadeiro. Qual é o tamanho de Deus na sua vida? O tamanho de Deus na sua vida vai ser o quanto você deixa Ele entrar na sua vida. Eu estou falando isso tudo porque, pelas palavras que o Senhor me mandou aqui falar com vocês, a gente tem um conceito meio errado do que é evangelho. A gente acha que chegando na presença de Deus, todas as minhas lutas vão acabar. Tudo aquilo que eu tenho passado vai cessar nesse momento, porque Deus vai me dar uma casa nova, Deus vai me dar um carro novo, Deus vai me dar dinheiro no bolso e saúde para dar e vender. E nem sempre isso acontece. Pode acontecer? Pode. Mas quando é que acontece e quando não acontece? Quando acontece? É quando meu coração se rendeu de verdade a Cristo.
só vai acontecer quando o seu coração se render de verdade a Cristo. E quando não acontece? Quando ele não enxerga ele dentro do seu coração. Por isso que Deus perguntou: cadê você, Adão? Porque Deus já não estava mais em Adão e Adão também já não estava mais em Deus. Olha isso, irmão. Deus olhou para o coração dele. Deus não enxerga só o seu exterior. Deus enxerga o seu interior. E Ele sabe exatamente quando você está falando algo que é verdadeiro, quando não é. Ele sabe exatamente quando você está pedindo algo, quando você está em Deus e quando você não está. Por que tem orações que você faz, Deus responde na hora? E tem orações que Deus nunca responde? Por que será que tem esse tipo de coisa? Será que Deus ele não quer? Não, é porque Ele enxerga o seu coração. Eu brinco aqui, né, com o pessoal, sempre brinquei, que eu tenho um carro que eu amo. Mas eu acho que Deus nunca vai me dar esse carro. Porsche. Ele nunca vai me dar esse carro. Porque Ele sabe que quando eu pegar esse carro, eu vou ter que botar ele na BR-040 e vou ter que acelerar até o final. Ele sabe disso. Ele falou assim: eu não vou dar, porque ele vai se matar. Pode. Não vai dar. 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 Então Deus ele olha para o teu coração. E como é que está o teu coração? Como é que está o seu coração? Porque diz a palavra que a boca fala do que o coração está cheio. Se o seu dia a dia Deus não faz parte dele, significa que o seu coração está vazio dele. E Ele não vai te encher de bênção, né? Ele vai te encher de luta, para que você o busque mais ainda. É o contrário, sabia? Às vezes você acha assim: não, Deus tem que me dar, Deus vai me dar, Deus vai me dar. Deus vai te dar nada. Enquanto você não tiver um coração reto, fiel, temente a Deus e que se desvia do mal, Ele não vai te dar. Mas a bênção é que quando a gente vai entendendo quem nós somos no reino, e a gente vai se dobrando diante do Senhor, e vai se deixando quebrar pelo Espírito Santo, aí Ele vai começando a acrescentar. E aí eu quero chegar aqui nesse versículo o primeiro versículo que o Senhor me deu. Está lá em Mateus, capítulo 6, versículo 33. Tem muita gente que interpreta esse versículo de uma forma muito errada. Vamos ler? Você já sabe até de cor. Busque primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Como é que a gente fala esse versículo? Buscai primeiro o reino dos céus e todas as coisas serão acrescentadas. Não é? Todas essas coisas, tem essas ali, não tem? Todas essas coisas serão acrescentadas. Que coisas são essas? Aí é que eu quero que você aprenda uma coisa aqui. Nunca veja um versículo isolado do texto. Senão você pode cair numa heresia e aquilo pode te machucar. Então vamos ler o restante. Antes disso, versículo 25. Volta lá, Marco. Agora você vai entender que coisas são essas. Versículo 25. Por isso, digo a vocês que não se preocupem com a própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com o corpo quanto ao que vestir. Então, tem três coisas aqui já, comer, beber e vestir. Vai. A vida não é mais importante do que a comida, e o corpo mais importante do que a roupa. Vai. Observem as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo,
o Pai Celestial de vocês as alimenta e vocês não têm muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar 1 hora que seja à sua vida? Por que vocês se preocupam com roupas? Olha isso, irmãos. Nós temos um bazar ali, irmão, pelo amor de Deus. Vejam como crescem os lírios dos campos. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, digo a vocês que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem, aí você vai entender, quais são as coisas. Não se preocupe, o que nós vamos comer? O que nós comeremos? O que nós beberemos? Ou o que nos vestiremos? Com o que nos vestiremos? Pois os gentios é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial de vocês sabe que precisam delas. Busquem, aí vem o versículo que a gente leu. Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Aí a pergunta que eu te faço aqui, o Porsche está nessa lista? Não está, irmão. Deus não tem obrigação nenhuma de me dar Porsche, mas Ele tem obrigação de me dar comida, bebida e roupa. Se eu sou um homem que sirvo a Deus, essas 3 coisas não vão faltar na minha casa. Você entendeu o que é as demais coisas? Tem traduções aí que são meio esquisitas, demais coisas, não, essas coisas. A interpretação bíblica precisa estar correta, porque senão a gente vai viver um evangelho mentiroso, dizendo que Deus tem a obrigação de me dar todas as coisas, e Ele não tem. Ele pode me dar? Pode me dar, mas Ele não tem obrigação. Quando que Ele vai me dar? Quando Ele vê que o meu coração não está inclinado para essas coisas. Na hora que Ele enxergar dentro do meu coração, Emanuel não liga mais por Porsche, capaz dele até me dar um. Uma vez, fiz uma loucura, irmãos. Coitadinha da minha mãe. Minha mãe nem sabe, ou sabe disso, já sabe. Minha mãe, quando eu tinha 12 anos de idade, me deu um relógio lindo, mas lindo, da Citizen. Caro a beça. Tinha condição, para dar, Aí eu guardei aquele relógio durante anos. Aí Deus vai tratando. Eu conheci a igreja que nós fazemos parte hoje. Um belo dia eu estou lá em Uberaba fazendo um seminário com o relógio na mão, assim no pulso. Aí vem uma voz falando assim: entrega para o apóstolo o teu relógio. Eu confesso, irmãos, que nessa hora eu falei assim: só pode ser o diabo que está falando. Só pode ser o diabo que está falando. Como é que eu vou entregar o meu relógio, cara? Que eu tenho guardado desde os 12 anos de idade, que minha mãe me deu, para o apóstolo? Irmão, mas sabe aquele incômodo? Entrega o teu relógio para ele. Entrega o teu relógio para ele. Entrega o teu relógio para ele. Mas não sossegou enquanto eu não entreguei na hora do culto. Não entreguei. Mas eu tive que ir lá na casa dele, num dia, e eu falei assim: apóstolo, eu preciso entregar uma coisa para o senhor. Que essa coisa não é mais minha. Agora ela é sua. O que é, meu filho? Tirei o relógio do pulso, entreguei para ele. Deus está vendo o nosso coração. Preste atenção na história. Logo em seguida, Deus abençoou com a Elise. Estávamos lá na igreja de Uberaba, Geise grávida, 2018. Estamos assistindo uma pregação de um profeta chamado Davi Gruber. Aí o Davi Gruber para na minha frente e diz assim, aponta para mim assim, para não ter dúvida, aponta para mim assim, sentado aqui:
Diz assim, tá doendo, não tá? Rapaz, comecei a chorar. Tá doendo. Aí ele virou para mim e falou assim, mas se prepara que ainda tem mais 5 anos. Misericórdia. Que palavra, né? Eu pensei que ia ser uma palavra de, né? Deus vai te abençoar, Deus vai não sei o quê. Ainda tem mais 5 anos de deserto. Era 2018. Minha filha estava quase nascendo, acabando de nascer, né? No mês seguinte ela nascia. Aí eu falei assim, poxa vida, eu só vou sair desse deserto quando minha filha completar 5 anos, cara. Meu Deus, quanto tempo. Dezembro agora, minha filha tinha completado 5 anos. Deus não esquece das promessas não, irmãos. Deus não esquece, a gente esquece, mas Ele não esquece. Estamos lá comemorando o Natal, uma família que veio lá do Mato Grosso, com meu cunhado, veio participar com a gente aqui, conversando, aprender um pouquinho mais sobre batalha espiritual. Aí ele para na mesa, e eu conversando sobre essas coisas com ele, ele diz assim, pastor, olha, preciso te entregar uma coisa. Foi o quê? Preciso te entregar uma coisa. Foi, então entrega. Ele vai, tira o relógio do pulso. Deus mandou te entregar esse relógio. Na hora, irmão, eu lembrei de 5 anos atrás. Na hora. O fim do deserto estava acabando naquela hora ali. Sabe coisas que Deus faz a gente lembrar? Lembra, meu filho, tu achava que ia demorar, tu achava que ia ser longe, mas chegou. Você se manteve reto, fiel, temente a mim, e agora terminou. E ele é um pai, que ele não faz só o óbvio, não. Porque isso poderia pensar assim, alguém vai me entregar um relógio um dia, né? Eu entreguei um relógio para alguém vai me entregar. Por isso, poderia ter passado isso na minha cabeça. Não passou, mas poderia ter passado. Só que Deus é um Deus que faz infinitamente mais tudo aquilo que nós pedimos ou pensamos. Está escrito em Efésios isso. Está escrito, se cumpre. Esse mesmo casal, comemos a ceia, né, nos confraternizamos, fomos dormir. No dia seguinte, primeira pessoa que ele veio falar foi comigo. Pastor, o que está afligindo o senhor? Olha a pergunta do camarada. Eu falei, o que está me afligindo? Por que você está perguntando isso? Porque ontem eu sonhei e Deus me disse que eu precisava perguntar para o senhor o que é que está afligindo o senhor? O que está tirando a sua paz? Porque ele me disse, olha como é que Deus é detalhista, que o senhor tinha que fazer uma viagem. Mas tinha alguma coisa que estava impedindo o senhor fazer essa viagem. O senhor pode me dizer o que é? Porque Deus falou para eu perguntar para o senhor o que é. Aí eu falei, cara, mas eu vou falar isso para ele, né? Pensei comigo, isso é uma coisa tão pessoal. Como é que eu vou virar para ele e dizer que eu estou sem dinheiro? Que eu não ia viajar porque eu estava sem dinheiro. Aí o Espírito Santo falou comigo assim, fala com ele. Eu falei, pô, olha só, ô Fábio, eu vou te falar. Mas porque Deus está me mandando eu falar. Eu não vou viajar para Uberaba esse ano, porque praticamente todos os anos a gente vai, né? Mas naquele ano eu não ia porque eu não tinha dinheiro. Eu não vou viajar para Uberaba porque eu não tenho dinheiro. E a viagem fica um pouco mais cara e eu não tenho como pagar. Aí ele falou assim, pode ir, que eu vou patrocinar a sua viagem. Irmão, virou o cativeiro. O que é prosperidade? Eu estava falando isso com uma pessoa hoje no Instagram, porque a pessoa fica lá postando aquele monte de coisa, praia, né? Faz aquelas caras assim, né? Faz aquelas poses, né? Filma a perna assim, pegando a piscina, né? Ou então pega a praia assim. Tem um amigo meu,
que tira foto de carro que não é dele para dizer que é dele. Por exemplo, tem um Porsche parado ali na rua, ele vai lá, encosta no Porsche e manda alguém tirar foto. Irmão, isso é prosperidade? Isso não é prosperidade, isso é mentira. O que é prosperidade? Prosperidade é você ter tudo. Prosperidade é você não ter falta de nada. Você entendeu o que é prosperidade? Prosperidade é não ter falta de nada. Tem um versículo que todo mundo conhece aqui. Diz assim, ó: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Mas sabe como é que é o original? O grego, original do grego, diz assim: Yeshua, que quer dizer Jesus, Yeshua é o meu Senhor. Aí ele bota a vírgula e diz assim: não preciso de nada. É bem diferente, né? Nada me faltará significa que você está com a tua despensa lotada. Mas quando você diz assim, não preciso de nada, não quer dizer que a tua despensa está lotada. Significa que Deus vai te provisionar todas as vezes que você precisar. É muito diferente. Primeiro desse tudo aí, primeira coisa, está dizendo assim: Yeshua é o meu Senhor. Quando eu digo que Yeshua, Jesus é o meu Senhor, eu estou dizendo assim: é Ele quem comanda a minha vida. Não sou eu mais que vivo, mas é Cristo que vive em mim, dizia Paulo. E a vida que eu agora vivo, eu a vivo pela fé no Filho de Deus, Yeshua. Então, prosperidade não é você ter tudo, prosperidade é você não ter falta de nada. A pergunta é, aí nós vamos entrar no outro versículo que Deus me deu: quem vocês são? Quem você é? Às vezes a gente fala da boca que é filho, mas na vida a gente não vive isso. Porque Jesus, ele é tão tremendo que ele nos dá oportunidades, não é? Jesus, um belo dia, ele entrou numa sala onde estavam os discípulos dele, e ele virou para os discípulos e disse assim: me digam uma coisa, quem essas pessoas estão dizendo que eu sou? Essas pessoas que ele estava se referindo são as pessoas da rua, os fariseus, os religiosos, né? Ele perguntou para os seus discípulos: quem essas pessoas estão dizendo que eu sou? Aí os discípulos responderam: uns dizem que você é um profeta, uns dizem que você é Elias, outros dizem que você é João Batista. Aí ele para e pergunta o seguinte: mas e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? E aí, nessa hora, só uma pessoa, um dos discípulos responde a resposta correta. Um dos discípulos, o mais maluco de todos, que era o Pedro, olha para Jesus e diz assim: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu és o Cristo, quer dizer, tu és o ungido de Deus. Jesus para naquela hora e olha para Pedro e diz assim: tá certo, Pedro. E não foi você que deu essa resposta, mas foi o Espírito Santo de Deus que te revelou isso. Pedro, ele poderia ser um cara muito afoito, sempre foi. Mas uma coisa ele tinha, ele sabia distinguir quem era Jesus. Ele precisava ser aprimorado nas suas atitudes? Precisava, como qualquer um de nós. Quem não precisa? Quem não precisa ser aprimorado? Quem não erra? Todos nós erramos, irmãos. Eu erro, o apóstolo erra. Enquanto você for humano, você pode errar. Mas a questão é se eu estou disposto a ser tratado pelo Espírito Santo de Deus. É isso que vai fazer a diferença. E Pedro,
ele sabia que ele precisava ser tratado. Tanto é que logo no episódio seguinte, Pedro leva uma paulada de Jesus, que se fosse eu já tinha ido embora. Jesus está lá conversando com seus discípulos, ele começa a dizer assim: eu vou ter que ser crucificado, porque eu tenho que dar minha vida por essas pessoas, que se eu não fizer isso, essas pessoas vão morrer. Aí Pedro, naquela impetuosidade dele, diz assim: não, Senhor, não, eu não vou deixar que o Senhor seja crucificado. Olha a cabeça de Pedro. Um pouco antes estava dizendo a verdade: ó, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Logo depois ele vai dizer assim: não, eu não vou deixar. E aí Jesus fala para ele o seguinte: apartai-vos de mim, sai de perto de mim, Satanás. Chamou Pedro de Satanás, irmão. Você imagina se Jesus chegasse para você e falasse: seu Satanás, você voltaria a adorar ele? Por isso que eu falo que o coração de Pedro era um coração ensinável, porque Pedro entendeu que ele cometeu um grande erro ali. E nessa hora eu vejo que crente pode ficar possesso. Pedro era crente, ué. Pedro era discípulo de Jesus, ué. É só dar uma brechinha, né? Não, Senhor, tu não pode ser crucificado, não. Como que Pedro vai querer impedir o plano de Deus para essa terra? O único que tem o desejo de impedir o plano de Deus é Satanás. E Satanás tinha tomado o corpo de Pedro naquela hora para tentar impedir que Jesus fosse na cruz. Mas Jesus, ele sabe de todas as coisas, ele sabia que Pedro estava possuído. E diz: afasta-te de mim, Satanás. Afasta-te de mim. Quem é você no reino de Deus? Sabe, tem horas, irmãos, que a gente precisa começar a pensar: quem sou eu no reino de Deus? Porque se eu realmente quero receber os benefícios de Jesus, eu preciso me tornar discípulo dele, eu preciso me tornar testemunha fiel dele, porque foi para isso que Deus te criou, para ser testemunha. Mas eu te pergunto: quem é testemunha? Quem são as testemunhas? Né? Quando você vai meu Deus, no julgamento, tem lá o advogado de defesa, tem o advogado de acusação, tem o juiz. Aí, tu olha para o lado assim, tem um monte de gente sentada. Quem são? Testemunhas. Quem são as testemunhas? São aquelas que vão julgar aquela causa. E vão dizer: essa pessoa é digna de ser preso ou não. Por que elas vão julgar isso? Porque elas viram, elas testemunharam alguma coisa. Então só é testemunha aquele que viu, aquele que presenciou, aquele que sentiu. Você não veio aqui para ser crente, você veio aqui para ser testemunha. E Jesus, ele fala lá em Mateus, capítulo 28, abre lá, Marcos. Mateus 28, finalzinho lá. Mateus 28. Volta um pouquinho. Vai, vai. Não pode passar devagar. Vai passando devagar. Até chegar no versículo que eu quero. Vai. Bota no 19 ou no 18, que eu acho que é. Olha o que Jesus diz para aqueles que eram discípulos: vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os
a obedecer a tudo o que eu ordenei a vocês, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Não, então eu tenho que voltar no testemunha. Vai voltando devagar, 19, 18, para a gente. Vai voltando. Vai. Será que eu errei o versículo? Eu errei, Marco. Bota aí para mim. Atos capítulo 1. Eu errei o endereço. Atos capítulo 1, versículo 8. Atos 1. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. E o quê? Serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Então, nós fazemos discípulos, nós fazemos pessoas que seguem a Jesus, mas logo em seguida, você precisa de duas coisas: receber o Espírito Santo para se tornar testemunha de Jesus. Por que preciso receber o Espírito Santo para me tornar uma testemunha? Porque testemunha só fala daquilo que tem conhecimento. Eu não posso ser um papagaio. Eu vou fazer igual o pastor Emanuel faz. Não, você tem que imitar Jesus. No momento que você se torna igual a Jesus, você pode falar, você pode me imitar. Se você acha que eu sou parecido com Jesus, pode me imitar. Mas o teu alvo é Cristo. Você não pode tirar os teus olhos do Senhor. Porque a partir do momento que o teu olho ou o teu objetivo fica só na pessoa, se essa pessoa errar, você vai se decepcionar com o Evangelho. Se você ficar só focando no pastor ou em alguém, se o pastor erra, como é que você faz? Aí você para de servir a Jesus? Aí você deixa de ser testemunha do Espírito Santo? Deus não quer isso para nós. Deus quer que você seja testemunha em todo o tempo. E aí coisas começam a acontecer na sua vida. Coisas começam a aparecer na sua vida. Jesus, ele olha para os discípulos e diz assim: vão lá, comecem a fazer a obra, comecem a orar pelos enfermos, comecem a libertar os cativos, façam a obra que eu fiz, porque vocês vão fazer obras maiores do que as que eu já fiz. E aí eles foram, os discípulos foram, de 2 em 2, foram fazendo a obra. E eles acharam aquilo tão surpreendente, porque quando ele chegava para orar para uma pessoa, o enfermo era curado. Quando ele orava para um endemoniado ser liberto, os demônios saíam. E eles voltaram para falar com Jesus. Senhor, todo alegre. Senhor, os demônios se submetem a nós. Eles obedecem à nossa ordem. Aí Jesus assim: você está achando isso bom? Isso é normal. Para quem segue aquilo que eu ordenei, isso é normal, isso é vida normal. Agora, vocês deviam se alegrar muito mais ainda de terem os seus nomes escritos no livro da vida. O que eu aprendo com isso, irmão? Tem muita gente aí que está expulsando demônio, curando enfermo, mas que não está com o nome escrito no livro da vida. Porque algum dia da sua vida ele se entregou a Jesus, estava servindo a Jesus, mas se corrompeu. Só que aquele dom que Deus deu a ele, Deus não tira.
Deus não tira. Deus não é como o diabo, que ele dá, depois tira. Deus te deu alguma coisa, ele vai manter até o teu final. Só que se você sair da presença de Deus, aquilo vai servir como julgamento contra você. Então Deus queria ensinar os discípulos, olha, vocês terão esses dons, vocês vão curar os enfermos, vocês vão libertar os cativos, mas antes vocês precisam se alegrar de terem o seu nome escrito no livro da vida, porque é isso que vai fazer diferença lá no final. Lá no final Deus vai falar assim, mas alguns que fizeram essas coisas, oraram pelos enfermos, libertaram os cativos, não vão entrar no reino dos céus. E esses vão ficar espantados na hora. E vão falar assim com o Senhor, mas Senhor, em teu nome, nós curamos os enfermos. Em teu nome, nós expulsamos os demônios. Em teu nome, nós fizemos isso, fizemos aquilo, Senhor. E aí Jesus vai olhar para eles e vai dizer assim, apartai-vos de mim, malditos, porque eu nunca vos conheci. Que frase, né? A pergunta é, será que Jesus vai nos conhecer naquele dia? Irmão, para olhar o que está acontecendo ao seu redor. Rio de Janeiro sendo entregue ao diabo. Entregaram assim, ó, de mão beijada. Petrópolis está sendo entregue ao diabo. Você sabia disso? Está tendo uma exposição lá no Quitandinha. Nós estamos orando. Nós vamos orar para que isso seja quebrado. Nós precisamos entender que Jesus está voltando. Teve uma passagem onde Paulo estava caminhando e libertando as pessoas. E aí, os filhos de Cefa, que era um sacerdote da época, um religioso, começou a ver o que Paulo fazia. Paulo colocava a mão sobre o enfermo, em nome de Jesus seja curado, e ele era curado. Paulo estendia a mão sobre o endemoniado e diz assim, em nome de Jesus seja liberto, ele era liberto. E eles começaram a observar isso. Começaram a querer imitar Paulo. E eu vou ler o texto para você, como é que é a coisa. Olha que coisa interessante. Alguns judeus que andavam expulsando espíritos malignos tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre os endemoniados, dizendo, em nome de Jesus, a quem Paulo prega, eu lhes ordeno que saiam. Entendeu a situação? Esses caras que olharam Paulo, queriam imitar Paulo, pegaram uma pessoa que estava endemoniada e começaram a dizer, em nome de Jesus que Paulo prega, em nome de Jesus que Paulo prega, saiam dessa pessoa. O demônio que estava nessa pessoa olhou para essas pessoas e diz assim, eu sei quem é Jesus, sei até quem é Paulo, mas e você, quem é? Rapaz, quem é você? No mundo espiritual, quem é você? Isso vai fazer diferença total na sua vida, total. Quando você sentir que o demônio está tentando te atacar, se você tiver autoridade e poder, você vai ordenar que eles saiam. E eles vão sair, em nome de Jesus. Mas se você não tiver autoridade e poder, vai acontecer como aconteceu com esses homens aqui. O demônio vai se voltar contra você. E vai perguntar, ó, Jesus, eu conheço. Paulo, eu sei quem é. Mas e você? Quem é? Sabe o que aconteceu? Aquele demônio que estava lá, naquela pessoa lá, que eles tentaram expulsar,
Ele saiu daquela pessoa, pulou dentro dele, bateu nele, deixou ele pelado em praça pública para passar bastante vergonha e saiu. Lembre-se, o diabo não é seu amigo. Jesus é o seu único amigo. Jesus é o seu único amigo. E Ele quer transformar a sua vida. Saiba que quando a gente deixa o Espírito Santo transformar, aquela velha natureza nossa, ela vai sendo aplacada. Ela vai sendo minada. É como se Deus pegasse a mão dele e fizesse assim na sua velha natureza, ó. Daqui você não sai mais. Agora só o meu Espírito tem poder na sua vida. Mas quando eu deixo ele fazer isso, depende mais de você do que de Deus. Mais de você do que de Deus. Mas quando você permite isso, aí sim, todas as coisas são possíveis ao que crê. Todas as coisas. Todas as coisas. Irmão, nessa noite aqui nós vamos fazer o nosso período de oração. Peça ao Espírito Santo, me convence do meu pecado. Me mostra onde que eu estou errando, Senhor. Me diz o que eu tenho que fazer, Senhor, para acabar com essa minha natureza má. Existe uma batalha acontecendo dentro de nós. Eu sei que essa batalha está acontecendo aí agora. Da carne contra o espírito. Corpo contra o espírito. Às vezes eu até tenho vontade de servir a Deus, até tenho vontade de estar junto do Senhor, mas a minha carne às vezes fala mais alto. Às vezes eu quero fazer a vontade de Deus, mas não consigo. Pede ao Espírito Santo, mostra para mim aonde que eu estou preso. E da mesma forma que ele falou com a minha sogra, sobre uma cadeirinha, ele pode falar com você também. Senhor, me mostra onde que eu fui aprisionado. Qual o momento que eu fui aprisionado? Porque vai ser lá naquele momento onde você vai ter que voltar. Coisas mal resolvidas precisam ser resolvidas. Não dá para viver uma vida com Cristo tendo alguma coisa escondida. Ou você é um livro aberto diante de Deus e Ele sabe quem você é e todo mundo sabe. Ou então você vai ter sempre uma limitação do agir de Deus. Como aqueles religiosos da época tinham. Agora, os discípulos de Jesus não escondiam nada de Jesus. Senhor, eu sou fraco mesmo. Senhor, eu te neguei 3 vezes. Pedro negou Jesus 3 vezes, irmão. Pedro, tu não era um daqueles que andava com Jesus? Não era não. Mas daqui a pouco de novo, você parece com um deles. Você parece com um deles. De tanto ele andar com Jesus, ele estava parecendo com Jesus. Acho que você é um deles. Não sou não. Andou mais um pouquinho, Jesus. Eu fico imaginando Jesus olhando para ele. Porque ele estava acompanhando Jesus, né? Indo para o Calvário. Indo para ser chicoteado. E ele estava acompanhando, conforme ele ia acompanhando, as pessoas paravam ele. Você é daquela turma lá. Acho que você bem parece com o pastor Emanuel. Não. Negou Jesus 3 vezes. E eu fico imaginando na terceira vez, quando ele nega a terceira vez, o galo canta.
E Jesus havia falado com ele: Pedro, o diabo está te cirandando. Você vai me negar 3 vezes antes que o galo cante. Na hora que o galo canta, eu fico imaginando o olhar de Jesus para ele. Imagina Jesus te olhando na hora que você está pecando. Eu te disse que você ia pecar, não disse? E você não me ouviu. Mas o amor de Deus por nós é imenso. Jesus foi na cruz, não deixou Pedro se matar, porque a vontade dele naquela hora ali era se matar. O Espírito Santo de Deus não deixou ele se matar. Jesus vai na cruz, morre, ao 3º dia ressuscita e volta. Onde está Pedro? Pedro tinha voltado às velhas práticas. Estava lá no barco, voltando a pescar, pelado dentro do barco. Ele olha para a praia, tem um homem lá na praia. Ô João estava com ele. Aquele lá não é Jesus, não? Aí João fala assim: Pedro na mesma hora, na água. Nadou, foi lá para a praia. Senhor, tu voltou. Sabe qual é a boa notícia para você hoje? Jesus voltou. Ele está aqui hoje, no meio de nós. Voltou, Jesus voltou. Ele está aqui no meio de nós. Ele está dizendo assim: vem, Pedro, tem alguma coisa preparada para você. Quando Pedro chega lá, tinha um foguinho com uma tampinha, esquentando um peixe, água, e eles foram cear junto. Fogo, água e pão, peixe. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Irmãos, Deus não brinca em serviço. Deus está aqui hoje. O Pai, o Filho e o Espírito Santo estão aqui hoje. Começaram a comer. Deu um pedacinho para Pedro, um pedacinho para João. Começaram a conversar. Jesus para bem de frente para Pedro e olha a pergunta: Pedro, tu me amas? Pedro ainda não tinha entendido a pergunta. Senhor, claro que eu te amo. Continuaram a comidinha, começaram um pedaço de peixe. Você está se lembrando de alguma coisa que aconteceu lá atrás com ele? Pedro para de novo, Jesus olha para ele e diz assim: Pedro, tu me amas? Aí ele começou a cair a realidade, né? Senhor, tu sabes que eu te amo. Então alimenta as minhas ovelhas. Continuaram comendo. Jesus para de novo e olha bem para dentro dos olhos dele e diz assim: Pedro, tu me amas? Pedro já não sabia mais onde enfiar o rosto. Senhor, tu sabes. Ele nem conseguiu completar a frase. Senhor, tu sabes. Como quem diz assim: tu está lendo o meu coração. Tu sabe o meu pensamento, tu sabe o meu sentimento. Eu não tenho mais como esconder nada para o Senhor. É esse ponto que Deus quer que você chegue. Que você não tenha mais nenhum segredo para Ele. Jesus tinha acabado de fazer uma quebra de maldição com Pedro. Ele negou Jesus 3 vezes. Jesus falou assim: ah, é? Agora tu vai ter que me afirmar que me ama 3 vezes agora. Acabou de quebrar a maldição. Eu estou te mostrando as bases bíblicas da nossa igreja. Você está entendendo o que eu estou falando? É nessa que a gente vai. Eu estou firmado na rocha, em Cristo Jesus. Eu não estou firmado no homem. Eu estou firmado no Deus Todo-Poderoso, o Deus vivo que está aqui no meio de nós e que Ele pode mudar a sorte da sua vida hoje, se você permitir. Só se você permitir.
Mas ele pergunta para você. Coloca o teu nome aí no lugar de Pedro. E ele vai te perguntar assim: fulano, fulana, tu me amas? O quanto vai te custar isso? Você sabe dizer? Qual vai ser o custo de dizer que tu ama a Jesus? Sabe qual vai ser o custo? Isso vai custar tudo. Tudo. Tem coisas que eu podia estar fazendo, irmãos, mas eu não faço por causa dele. Eu podia estar pecando, mas eu não faço por causa dele. Eu podia estar me drogando, mas eu não faço por causa dele. Eu podia estar ganhando muito dinheiro, mas eu não ganho por causa dele. Eu podia estar numa igreja com 1.000 membros, 10.000 membros, mas eu não estou por causa dele. Que o mesmo tratamento que às vezes você está recebendo, ele também está me dando. Tem coisas que ele me tira que me custam muito. Mas eu acato porque eu amo Jesus. Eu não vivo mais sem Jesus. Você entende isso? É esse Jesus que está aqui hoje, querendo batizar você com o Espírito Santo dele, querendo fazer você um discípulo, uma discípula, mas muito mais do que isso, querendo fazer que você seja uma testemunha viva do amor de Deus. Eu só vivo porque eu testemunhei o amor de Jesus por mim. Jesus te ama. Jesus te ama. Jesus te ama. Jesus te ama. Ele está aqui hoje. Deixe o amor de Deus envolver a sua vida de tal forma que você nunca mais queira deixar Jesus nessa vida, em nome de Jesus. Amém? Nós vamos orar. Você pode se colocar na posição que você achar melhor, mas deixa o Espírito Santo falar com você nessa noite. Pai, nós chegamos à Tua presença nessa hora, e diante de Ti, Senhor, diante do Espírito Santo, diante de Jesus, nós nos dobramos, Senhor, fisicamente e espiritualmente, Senhor, porque entendemos que Tu és o nosso Senhor e nosso Salvador. Entendemos, Senhor, que se nós temos a Ti, Jesus, nós não precisamos de mais nada, porque Tu és o nosso sustento, Tu és a nossa alegria, Tu és o nosso amor. Por isso, nessa noite, Espírito Santo, nós ouvimos a Tua palavra e através da Tua palavra nós temos certeza que Tu tem atuado em cada coração aqui nessa noite, naqueles que estão ouvindo. Nós entendemos, Senhor, que é através da Tua palavra que nós somos verdadeiramente libertos, Senhor. Yeshua, Hamashia, Jesus, o Messias, Tu és o meu amor, Jesus. Foi Tu, Espírito Santo, que nos separou para esse momento agora. Nos trouxe até esse lugar e não foi em vão que chegamos aqui hoje, Espírito Santo. A Tua palavra foi pregada e o Teu querer, Senhor, foi colocado em nossas vidas, Pai.
E a tua palavra diz, Senhor, que nós precisamos ser batizados com o Espírito Santo. Porque somente através desse batismo com o Espírito Santo, Pai, nós vamos receber o poder necessário para sermos tuas testemunhas, para pregarmos o teu evangelho, Senhor, a toda criatura em todo lugar, até os confins da terra, Pai. Então nessa noite, Espírito Santo, eu quero te pedir, por favor, vem sobre a tua igreja e batiza-os, Senhor, com o teu Espírito Santo, Pai. Entrega, Senhor, o poder necessário para que eles sejam suas testemunhas nessa terra, Senhor. Nós não queremos disso, Senhor, nos eximir, Senhor, dos nossos erros. Não, Senhor. Nós queremos que tu nos trate, Senhor. Nós queremos, Senhor, te pedir, Espírito Santo, que tu venha nos libertar de toda e qualquer influência do mal, toda e qualquer influência do maligno, seja ela qual for, Senhor, que agora seja enfraquecida. Se houver alguma coisa ainda dentro de nós, Senhor, que não é teu, Espírito Santo, que tu dê ordem aos teus anjos de grandeza maior agora, para estarem vindo aqui nesse lugar, com espada desembainhada de fogo agora, que eles venham queimar toda e qualquer interferência maligna agora, Pai. Toda e qualquer interferência maligna seja amarrada agora, seja manietada agora, e seja subjugada agora pelo poder que é no nome de Jesus e em nome de Jesus. Espírito Santo, nós invocamos o teu poder nessa hora, invocamos a tua presença nesse lugar, invocamos a presença do Pai, invocamos a presença do Filho, da Trindade Santa, Divina, e que esse lugar se encha com a tua luz agora, Senhor. Enche esse lugar com a tua luz, Espírito Santo. Enche esse lugar com a tua luz agora, Espírito Santo. Enche, mas enche com a tua luz, que não haja nenhum espaço, Senhor, sem a tua luz agora, em nome de Jesus. E que diante dessa luz, todos os demônios agora sejam queimados pelo poder que é no nome de Jesus. Isso. Anjos do Senhor, de grandeza maior, comecem a trabalhar agora no meio do povo. Isso. Isso. Vai queimando toda a interferência maligna agora. Isso. Vai sendo queimado. Isso. Espírito de enfermidade, seja queimado em nome de Jesus. Seja lá qual for a enfermidade. No ventre, no fígado, na mente, no coração, em nome de Jesus, na coluna, todo esse espírito de enfermidade vai sendo banido agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus, na garganta, em nome de Jesus, na tireoide, em nome de Jesus, vai sendo queimado pelo poder que é no nome de Jesus, nos olhos, em nome de Jesus. E quando o espírito de enfermidade sair, a cura chega, em nome de Jesus. Nos sentimentos, espírito de depressão, eu te repreendo agora, em nome de Jesus. Seja queimado agora pelo poder que há no nome de Jesus. Isso. Você está sendo queimado agora.
seja lançado direto no abismo, sem direito de retorno e nem de transferência, pelo poder que é no nome de Jesus. Espírito de morte, eu te repreendo agora em nome do Senhor Jesus. Seja amarrado agora e lançado direto no abismo, sem direito de retorno e nem de transferência. Espírito chamado orgulho, seja agora manietado, amarrado e queimado pelo poder que é no nome de Jesus. Agora, em nome do Senhor Jesus. Isso. Você não pode resistir agora. Os anjos do Senhor estão intensificando a ação agora. Isso. O calor da ação dos anjos agora começa a aumentar. Em nome de Jesus. Isso. Preto velho vai sendo queimado agora. Em nome de Jesus. Zé Pilintra vai sendo queimado agora em nome de Jesus. Exu Caveira vai sendo queimado agora pelo poder que é no nome de Jesus. Vocês estão perdendo o poder agora. Em nome de Jesus. Essa pessoa não é mais de vocês. Vocês estão perdendo essa pessoa agora, em nome de Jesus. Isso. Pode bater em retirada agora. Em nome do Senhor Jesus. Maria Mulambo, pode bater em retirada agora, em nome de Jesus. Isso. Pode sair agora, em nome de Jesus. Isso. Vai queimando. Em nome de Jesus. Vai intensificando, anjo. Isso. O calor. Isso. Vai aumentando. Em nome do Senhor Jesus. Espírito de ansiedade. Seja queimado agora pelo poder que é no nome do Senhor Jesus. Isso. Espírito de incapacidade. Vai sendo queimado agora pelo poder que é no nome de Jesus. Agora. Isso. Você vai perdendo o teu poder e você vai bater em retirada em nome de Jesus. Isso. Espírito de depressão. Vai sendo desfeito agora todo o teu poder agora. Tudo aquilo que você causou nessa pessoa. Todos os remédios que você fez essa pessoa tomar. Vai sendo queimado agora. E vai sendo retirado do organismo dessa pessoa agora. Em nome de Jesus. Espírito de medo. Síndrome do pânico. Vai sendo queimado e amarrado agora pelo poder que é no nome de Jesus. Os anjos agora vão aumentando a intensificação da ação deles agora. Em nome de Jesus, vai aumentando o número de anjos aqui agora. Em nome de Jesus, todos esses demônios vão sendo manietados agora, sendo amarrados agora e lançados direto no abismo, sem direito de retorno nem de transferência. Espírito de loucura vai sendo queimado agora e lançado direto no abismo agora, em nome de Jesus, agora. Ladrão de herança vai sendo amarrado agora. Isso. Vai sendo amarrado agora. Você vai sendo amarrado agora e lançado direto no abismo, sem direito de retorno e nem de transferência. Você que impediu essa pessoa de progredir a vida inteira. Você vai sendo agora amarrado em nome de Jesus e lançado direto no abismo, sem direito de retorno nem de transferência. Em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Você que aprisionou essa pessoa, demônio que aprisionou essa pessoa, é você que está sendo amarrado agora. Seja lá qual for a sua origem, seja qual for a sua linha, você vai sendo amarrado agora em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Toda a linha do Caveira, toda a linha das Pombagiras, vai sendo amarrada em nome de Jesus agora. E vai sendo queimado em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Agora. Em nome de Jesus. Espírito Santo, o teu povo, Senhor, precisa de ti agora. O teu povo precisa da tua ação sobre a vida deles agora, Senhor. Vem, Senhor, libertando
curando e salvando, Senhor. Cada um deles agora, Senhor. Em nome de Jesus. Espírito Santo, dê ordem aos teus anjos agora, para estarem abrindo jaulas de fogo agora. Isso. Várias jaulas de fogo. Isso. E agora, esses anjos vão estar arrastando esses demônios para dentro dessas jaulas agora. Isso. Todos eles vão sendo arrastados agora para dentro dessas jaulas agora. Isso. Todos eles. Isso. Todos eles. Anjos, quando terminar de tirar todos, você vai trancar essa jaula. Uma jaula para cada pessoa. E vai sendo levado direto para o abismo. Sem direito de retorno e nem de transferência, pelo poder que há no nome de Jesus. Em nome de Jesus. Mesmo aqueles demônios que nós não falamos o nome aqui, mesmo esses vão sendo retirados agora, em nome de Jesus. Demônio que causa câncer, você vai sendo queimado agora em nome de Jesus. Vai sendo retirado agora em nome de Jesus. Demônio da diabetes, vai sendo arrancado agora em nome de Jesus. E retirados esses demônios agora, levados direto para essas jaulas agora. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Demônio da pressão alta, que causa pressão alta, vai sendo retirado agora, em nome de Jesus. Seja a pressão nos olhos, seja a pressão arterial, vai sendo retirado agora e colocado direto no abismo, sem direito de retorno nem de transferência. Em nome de Jesus. Demônio da usura vai sendo agora queimado e amarrado, levado direto para o abismo agora, para a jaula, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus. Espírito chamado bancarrota vai sendo amarrado agora, em nome do Senhor Jesus. Você que brecou todas as finanças dessa pessoa, vai sendo amarrado agora, isso, amarrado, em nome de Jesus. Demônio que impede as vendas, em nome de Jesus, você vai sendo amarrado agora e lançado direto na jaula agora, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Você que impede essa pessoa de prosperar financeiramente, você vai sendo arrancado agora, em nome de Jesus, e lançado direto nessa jaula, agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você que atua no casamento, tentando trazer frigidez, em nome de Jesus, você vai sendo amarrado agora. Isso. Vai sendo lançado direto na jaula, agora, em nome do Senhor Jesus. Agora. Em nome de Jesus. Você que atua contra as crianças, espíritos mirins, exus, mirins, ibejis, vão sendo amarrados agora em nome do Senhor Jesus. Agora, você que causa tosse nas crianças, você que causa pneumonia, você que causa doenças, sejam amarrados e arrancados agora, em nome de Jesus. Aqui não tem lugar para vocês. Vai sendo lançado dentro da jaula. Agora, anjos, alguns de vocês vão sendo designados agora para estar indo lá na casa dessas pessoas. Isso. Pelo menos 2 anjos para cada pessoa. Vão lá. Isso. Isso. Vai lá. Isso. Aonde tiver uma semente do diabo lá, essa semente agora vai sendo descoberta. Isso. Aonde você plantou essa tua semente, Satanás, agora os anjos do Senhor vão arrancar agora. Quando eu contar 3. 1, 2, 3, arranca. Isso. Agora você vai ver o que esses anjos vão fazer com a tua semente. Anjo, pega o álcool. Isso. Joga álcool. Isso. Agora pega o fósforo, risca e taca fogo. Isso.
queima, está queimando toda a tua interferência na casa dessas pessoas agora. Em nome de Jesus. Tudo que atingiu o marido, a esposa, tudo que atingiu os filhos, tudo que atingiu os familiares, vai sendo agora destruído pelo fogo santo do Espírito Santo de Deus, agora, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus. Espírito maligno que causa falta de fé, seja queimado agora pelo poder que é no nome de Jesus. Espírito de dúvida, seja queimado agora pelo poder que é no nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus, seja destruído o teu poder agora, em nome do Senhor Jesus. E mesmo quando eu terminar de orar, esses anjos vão continuar atuando em favor da vida de cada um, em favor da família de cada um, guardando cada vida que está aqui hoje ou assistindo, de toda e qualquer represália de Satanás. Vocês não têm autorização para tocar nessas vidas mais. Em nome do Senhor Jesus. Senhor, guarda cada um, Senhor, colocando os teus anjos de grandeza maior ao redor deles. E que eles sejam, Senhor, impulsionados pelo teu Santo Espírito Santo a fazer a tua vontade em todo o tempo. Que eles sejam ensinados pelo teu Santo Espírito, Pai, como a tua palavra diz. Que eles possam te conhecer em espírito e em verdade, Senhor. Guarda a vida deles. Esconde, Senhor, cada um debaixo do sangue de Jesus. Torna-os invisíveis ao olhar do maligno, Senhor. Que eles sejam abençoados, que eles sejam guardados por Ti, Pai. É o que nós te pedimos e oramos em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém? E que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz, hoje e para todos sempre. Amém, Jesus. Amém? Deus te abençoe, que você seja uma bênção, que o Senhor seja contigo, que você tenha uma semana abençoada. Irmãos, só não esqueçam, por favor, de fazer as suas inscrições. Seminário do dia 15 a 20 de julho, lá na Vila do Sossego, né? Vila do Sossego, da Sininha. O valor da inscrição é R$800, mas você pode já parcelar agora, entrar em contato lá com o pessoal de Uberaba. Se você quiser, você me manda uma mensagem pelo meu celular ali e a gente dá um jeito de resolver essa questão, tá bom? Mas não deixe de fazer o seminário. O seminário vai ser uma bênção para você. É o momento onde você vai se encontrar com Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Você está achando que é brincadeira isso que eu estou falando, né? Você está achando que isso é impossível. Você vai ver o que vai acontecer com você no dia. Você vai falar, bem que o pastor me avisou. Não deixe de fazer, amém? Que o Senhor te abençoe, que você seja uma bênção. Irmãos, só um instantinho que eu... Marcos, depois